Olá, muito bom dia, meus queridos amigos do YouTube. Nós queremos, o Espírito Santo e eu queremos desenvolver nesta semana, a partir de hoje, terça-feira, alguns vídeos sobre a palavra de Deus, a verdade de Deus. Porque a Bíblia é a palavra de Deus? Porque nós cristãos consideramos e aceitamos a Bíblia como a palavra de Deus, a verdade de Deus, aquilo que nós já falamos, quando o salmista diz: lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho é a tua palavra, Senhor. A palavra de Deus é viva e eficaz, diz o escritor aos Hebreus. Ela é mais cortante do que qualquer espada de dois gumes. E Paulo vai dizer que a palavra de Deus é inspirada pelo Espírito eterno de Deus e é apta para nos corrigir, para nos redarguir ou repreender, nos ensinar, nos habilitar a entrar nos céus. É ela quem nos santifica. Ou, aliás, é o Espírito Santo de Deus, o executor da palavra de Deus, porque nós vemos em toda a Bíblia a palavra de Deus como a espada do Espírito, como Paulo nos diz, revestivos de toda a armadura de Deus, empunhai a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Então, com alguns vídeos, queremos trazer o pensamento de Wayne Grudem. Ele fala aqui quais as diferentes formas da palavra de Deus. Ele diz: que significa a frase palavra de Deus? Na verdade, há vários significados que essa frase assume na Bíblia. Vale a pena distinguir claramente esses diferentes sentidos. A palavra de Deus como pessoa em Jesus Cristo. Ele vai dizer: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Então ele diz que às vezes a Bíblia refere-se ao Filho de Deus como a palavra de Deus. Em Apocalipse 19:13, João vê o Senhor ressurreto no céu e diz: está vestido com um manto tingido de sangue e o seu nome é a palavra de Deus. Então Jesus Cristo é a verdade de Deus, ele é a palavra de Deus. De modo que semelhante, no começo do Evangelho de João lemos: no princípio era o verbo. O que é verbo? Quando nós estudamos português, verbo é a palavra que indica ação de Deus. Então, quando Gênesis diz: no princípio estava ali Deus dizendo: haja luz, separe-se as águas, façamos o homem. Então, a palavra de Deus. Então ele diz: o seu nome é a palavra, de modo que semelhante no Evangelho, no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus, a palavra era Deus, era a ação de Deus. Evangelho de João, capítulo 1. É claro que João está falando aqui de Jesus Cristo, porque no verso 14 ele diz: a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. E o verbo, a ação de Deus, a palavra de Deus se fez carne, se tornou carne, ninguém fez. Então por isso que eu sempre afirmo, queridos, aprendi durante esses meus 70 anos de vida, que Jesus Cristo não é filho de Maria. Jesus Cristo nasceu de Maria, mas ele é filho de Deus. Ele não foi gerado por Maria. Maria não gerou. O anjo diz a Maria: o que será gerado em você é do Espírito Santo. O anjo também vai dizer a José: o que foi gerado nela, o que foi gerado em Maria, não é dela, é do Espírito Santo. Então Maria não gerou. Maria teve. Maria trouxe o Filho de Deus à vida. É diferente. Então ela não é a mãe biológica de Jesus. Ela é a mãe uterina, sim. Ela é a mãe uterina. Jesus não é filho da carne. Jesus é filho do Espírito eterno de Deus. Então, a encarnação de Jesus Cristo
é extraordinária por isso, porque até judeus não acreditam que Deus tenha se encarnado, se feito carne. Eu sempre digo, querido, que Deus se fez carne para poder ter um relacionamento perfeito com o homem. Porque, do contrário, nunca seria possível um relacionamento de Deus com o homem. Deus tentou de várias maneiras. Deus tentou com Adão, Deus tentou com Abraão, Deus tentou com Moisés e com tantos outros ter um relacionamento, né? E todos diziam, Senhor, me mostra, pois aparece a mim. Foi o que Moisés disse, Senhor, pois me mostra, aparece a mim, para que eu possa ter um relacionamento perfeito contigo. E Deus disse a Moisés, não é possível, Moisés, não é possível você me ver. Então, meu querido, para que Deus pudesse ter esse relacionamento perfeito com o homem, fez-se necessário de que ele se fizesse carne, né? Nascesse de mulher. Mas ele não foi gerado da carne. Porque Jesus vai dizer aquele que é gerado da carne é carne. Mas quem é gerado do Espírito é o Espírito. Então Jesus Cristo foi gerado do Espírito. Ele é o Filho unigênito de Deus. Gerado, o único genito de Deus. É o Filho de Deus, não de Maria. Ele nasceu de Maria, mas não é filho de Maria. Ele nasceu da carne, como João disse, nós devemos confessar, crer que Jesus nasceu da carne, veio em carne. Aliás, nasceu de mulher, não nasceu da carne, nasceu do Espírito. Ele foi gerado do Espírito, então ele não é filho da carne, ele é filho do Espírito. Então, ele é o Espírito eterno de Deus que se encarnou. Então, aqui ele diz, e o verbo se fez carne e habitou entre nós cheio de graça e de verdade. É claro que João está falando aqui do Filho de Deus. A palavra de Deus se tornou carne e viveu entre nós. Vimos a sua glória como a glória do unigênito que veio do Pai, cheio de graça e de verdade. Esses versículos, né, são os únicos casos em que a Bíblia se refere a Deus como Filho, a palavra ou a palavra de Deus. Então o Wayne Grudem vai dizer a palavra de Deus como uma comunicação verbal, decretos de Deus. Quando Deus diz haja luz. Então, na Bíblia nós encontramos muitos decretos de Deus. Por isso o salmista diz, os céus por sua palavra foram criados. Todas as coisas foram criadas. No Salmo 103 vai nos trazer a seguinte palavra, quando Deus corta a respiração dos peixes, eles morrem, mas logo envias o teu Espírito e eles são criados aos milhares. Então, decreto de Deus. Essas palavras poderosas, criadoras de Deus, são frequentemente chamadas de decretos de Deus, né? A palavra de Deus é como uma aplicação pessoal. Deus às vezes comunica com pessoas, se comunica com pessoas como se comunicava com os profetas, e Hebreus vai nos trazer isso, Hebreus 1, havendo Deus outrora falado várias vezes, de muitas maneiras, aos pais pelos profetas, hoje ele nos fala através de Jesus Cristo, que é a palavra de Deus. Então, Deus nos fala através da palavra. Muitos são aqueles pregadores que dizem, eu profetizo, Deus mandou te dizer isso. Mentira. Tudo é mentira, é invenção do homem. Deus nos fala através da sua palavra. Se você quer conversar com Deus, leia a palavra de Deus todos os dias, irmão. Leia a palavra de Deus. Eu há mais de 40 anos estudo a palavra de Deus. Eu sou um teólogo autodidata que estudo a palavra de Deus profundamente. E sei perfeitamente que Deus nos fala através da sua palavra. É claro que lá no livro de Jó, Eliú vai dizer que Deus fala de duas maneiras. Ou em sonhos, como ele já me falou, em sonhos, ou em visões. Mas eu nunca tive uma visão para dizer, eu vi, tive uma visão. Não, eu sempre conversei com Deus através dos sonhos. Sonhando, ele me fala. Então, são decretos de Deus, a palavra de Deus como aplicação pessoal. Quando ele fala com Adão, né? E o Senhor Deus lhe
lhe deu a ordem: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas a árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que comerdes, certamente morrerás. Está lá em Gênesis 2:16. Então, é uma palavra de Deus a Adão para a nossa aplicação pessoal. Então ele diz aqui, os 10 mandamentos que Deus escreveu em tábuas de pedra e deu a Moisés, para que Moisés pudesse estar comunicando ao povo: eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão, não terás outros deuses diante de mim. Então, nesses e em outros casos, Deus proferiu palavras de aplicação pessoal, né? Diz Grudem aqui especificamente a indivíduos, como a Gideão, como a Moisés, como a Davi, né? E a tantos outros, meus queridos. Não, aquele que não crê na palavra de Deus, diz ele aqui, eles estavam ouvindo a voz do próprio Deus e, portanto, ouvindo a palavra de Deus, né? Tinha autoridade divina para escrever, né? Não crê nessa palavra ou em qualquer profecia da palavra da Bíblia significa que não cremos em Deus e, portanto, desobedecemos. Então, se eu não creio na palavra de Deus, naquilo que está escrito, a Bíblia é papel, é mentira, foi homem, então eu não creio em Deus. A pessoa diz, eu creio em Deus, até o diabo crê e treme de medo. Então, aquele que acredita em Deus, acredita na sua palavra. Jesus disse aos fariseus, se credes em mim, né, credes nas minhas palavras e naquele que me enviou, terás a vida eterna. Mas se você não crer, será condenado. E eles disseram, mas tu não tem nem 30 anos e quer nos condenar? E Jesus vai dizer, não sou eu que condeno, mas é a própria palavra. Como meus 12 minutos se findaram, queridos, peço a você, nós vamos relatar em outro vídeo. Amém?